um prazer imenso falar com vocês sobre esse tema que é tão importante para mulheres de negócios. Como é que eu consigo ter uma comunicação memorável que conquiste e inspire ao falar em público? E antes de começar, eu quero agradecer a Rijarda, a Vera e a Nathalie pelo convite e quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Leilane Sena, eu sou fonoaudióloga há mais de 20 anos, especialista em voz, trabalho com oratória digital e comunicação profissional. O meu trabalho é desenvolver uma comunicação que destaque, que potencialize o resultado do meu cliente através da comunicação autêntica e estratégica, seja no online ou no offline. E eu quero começar essa palestra perguntando a vocês: o que faz uma comunicação ser realmente memorável? Quando eu falo de um comunicador memorável, de quem vocês lembram? Eu quero que você escreva no papel e anote quais são as características comunicativas dessa pessoa. Já já você vai entender por que eu pedi para você anotar. Quando eu faço essa pergunta nas minhas palestras, geralmente as pessoas comentam de Obama, Oprah, Silvio Santos, Cortella, Pondé e tantos outros. E eu queria passar para vocês aqui o porquê esses profissionais são tão memoráveis. E é o que eu vou ensinar para você hoje. Esses profissionais têm um alto poder de conexão com a sua audiência e de manter essa audiência engajada. Eles sincronizam com a mente dessa audiência. Além disso, eles têm clareza na mensagem. Eles falam e qualquer pessoa consegue entender. E tão importante quanto eles envelopam essa mensagem com uma comunicação envolvente, marcante, que transmite emoção. Eu vou passar para vocês dicas para cada pilar da comunicação memorável, que foi o que eu acabei de apresentar para vocês. E a gente vai iniciar falando sobre a conexão. Como é que eu consigo me conectar, engajar com a minha audiência ao falar em público? Primeira coisa que você precisa entender é que a audiência ela precisa se sentir especial, importante. Ela precisa sentir que você está ouvindo, está respeitando a opinião dela. Ela precisa entender que ela faz parte daquele processo, que ela está construindo algo com você. Como é que eu faço isso em uma palestra? Colocando a minha audiência no palco. Não é sobre as minhas credenciais, não é sobre o que eu já fiz, a minha experiência, não. É sobre a minha audiência, como o meu conteúdo, o meu serviço ou produto pode transformar a vida da audiência. Na prática, como é que eu consigo fazer isso? Tendo uma boa introdução, com um sorriso genuíno e com gestos que acolhem, que passam honestidade e confiança. Além disso, eu posso começar minha introdução com a pergunta personalizada. Se eu entendo aquele público, eu posso fazer um questionamento ou até uma piada que faça sentido para ele. Isso vai deixar a minha audiência mais confortável, mais relaxada já no início da minha apresentação. Você também pode fazer um elogio genuíno. Fez isso, agora como é que eu vou manter essa audiência engajada durante todo o processo? Fazendo perguntas, retóricas ou não. Ou seja, você pode fazer uma pergunta, pede para ele levantar a mão, você pode fazer uma pergunta e ouvir essa audiência falar, e quando você faz esse tipo de pergunta que a pessoa vai responder, você vai se aproximar fisicamente dela. Além disso, você precisa fazer contato visual. Veja, durante toda essa apresentação, eu estou olhando para a câmera. Por quê? Porque eu quero que você sinta que eu estou olhando para você, que eu estou dando atenção para você. No presencial, antigamente, o que é que se fazia? Que os professores de oratória ensinavam. Escolha um ponto no meio da plateia e fica olhando para esse ponto. E esse é um erro fatal. Por quê? Porque eu elimino todo o resto dos espectadores. O que eu devo fazer é dividir a minha audiência em quadrantes
pessoas mais próximas, pessoas mais distantes, pessoas à esquerda e à direita. E aí o meu olhar, ele vai dentro desses quadrantes. Eu vou escolher 2 a 3 pessoas aqui, ali, né? E o meu olhar, ele vai se movimentar nesses quadrantes. Assim eu consigo fazer com que a audiência se sinta ouvida e respeitada, mais uma vez. E a outra dica é você criar um conteúdo de valor e de conexão. Essa palestra eu trouxe várias estratégias que você pode aplicar ainda hoje na sua palestra. O que é que acontece quando um palestrante faz isso? Oferece algo de valor que vai transformar a vida da sua audiência. Você cria uma conexão de imediato, porque o outro sente que você realmente, genuinamente, estava interessado em ajudá-lo. Isso é poderoso. Além disso, para você criar conexão, você pode contar histórias. Pode ser uma história sua, ou pode ser uma história de um cliente, de um paciente, algo que você conhece, que faz sentido para aquela audiência. Agora que você já sabe o que fazer para criar conexão e manter a sua audiência engajada, a gente vai trabalhar o quê? A clareza na mensagem. E eu quero começar esse segundo pilar falando para você que o comunicador memorável, ele imprime sua ideia na mente do ouvinte. Ou seja, você teve uma clareza tão grande ao expressar a sua ideia que o seu ouvinte ele consegue parafrasear o que você falou. Ele consegue sentir a emoção daquele conteúdo e ele consegue salvar esse conteúdo como uma memória afetiva positiva. Isso é poderoso. E para que eu consiga ter essa clareza na mensagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar algumas estratégias, vou mostrar que existem várias, mas eu vou mostrar para vocês algumas delas. Primeira coisa, utilize linguagem simples. Antigamente, os profissionais gostavam de falar de uma maneira rebuscada, utilizar palavras difíceis, achando que isso dava uma imagem de pessoa inteligente. Mas, na verdade, hoje isso mudou. Quanto mais simples é a sua linguagem, maior é a compreensão dela. E quanto maior é a compreensão, mais memorável você será. A ideia aqui é que você consiga facilitar ideias complexas para a sua audiência. Você precisa falar de uma forma que uma criança de 10 anos consiga entender. Para isso, uma dica é você sempre utilizar frases curtas, porque isso facilita a compreensão. O nosso cérebro, ele funciona num sistema de economia de energia. Se eu utilizo uma frase muito longa, explico demais, falo palavras demais, o que é que acontece? O cérebro vai desligar. Ele não consegue prestar atenção. Agora, quando eu faço frases curtas e de impacto, aquela mensagem ela vai ser memorizada. Você pode utilizar verbos como visualizar, imagine, pense, porque eles ajudam a audiência a visualizar o cenário que você está apresentando. Outra estratégia é você utilizar analogias. Agora, não é qualquer uma, é uma analogia que faça parte do repertório do seu público, porque como já está na mente dele, quando você associa a sua ideia a essa analogia, a facilidade para entender aquela ideia é muito rápida. E foi o que Steve Jobs fez quando apresentou o iPhone. Ele falou que o iPhone é um computador no bolso. O público que estava ali entendeu perfeitamente a função do iPhone. Por quê? Porque eles já sabem como utilizar o computador. Eles utilizavam no dia a dia, utilizam no dia a dia. Então foi fácil entender o poder do iPhone. E para finalizar, se você quer ter clareza ao transmitir uma mensagem, você precisa utilizar a regra dos 3 da objetividade, que seria
se perguntar: meu público conseguirá lembrar os principais tópicos da minha palestra? Eu posso dizer isso de uma forma mais curta, mais resumida? O que é que eu posso eliminar desse meu texto, desse meu roteiro? Isso realmente importa para quem está ouvindo ou eu quero simplesmente jogar aqui a informação porque é interessante para mim? Essas são as 3 perguntas que vão te ajudar a potencializar a sua mensagem. Criei conexão, fui claro a transmitir a mensagem. Mas, Leilane, eu sinto que a audiência ainda dorme, fica olhando no celular, não presta atenção no que eu estou falando. O que é que está faltando? Qual é o erro na minha apresentação? O erro é que você não está dominando o palco. Você não está envelopando a sua mensagem com a comunicação memorável. Quando eu tenho uma comunicação de impacto envolvente, quando eu tenho uma comunicação que prende a atenção da audiência, eu facilito a entrega da mensagem. Eu faço com que o meu conteúdo seja memorável e isso é o que faz de mim uma referência. Quando esse meu público estiver em uma situação onde o meu tema está sendo abordado, ele vai lembrar de mim. Por quê? Porque você utilizou uma voz tão poderosa, marcante, que você ficou salvo na memória dele. Agora, como é que eu consigo na prática fazer isso? Como é que eu consigo ter uma comunicação envolvente que transmite emoção, que tem energia e que gera ação? Trabalhando esses 4 elementos aqui. É claro que existem outros aspectos comunicativos que você pode utilizar, mas eu quero trabalhar com vocês apenas esses aqui. Primeiro, se você quer ter uma voz que transmite energia, você precisa trabalhar a velocidade da sua fala. O segredo para evitar uma voz monótona em uma apresentação é prolongar ou encurtar as vogais. Por quê? Porque a nossa emoção ela é carregada nas vogais. Quando eu falo, eu estou amando estar aqui no clube, amando. Eu aumento o ar para passar esse sentimento que eu tenho em relação ao clube. Além disso, eu posso destacar as palavras importantes, as partes importantes do meu conteúdo através do volume vocal. Na verdade, a gente aumenta o volume na palavra mais importante e fala também mais devagar. A sua voz é um marcador vocal do que é importante, do que precisa ser lembrado pela sua audiência. E já já a gente vai fazer uma dinâmica aqui para você entender como é que funciona. Trabalhei velocidade, trabalhei volume. O que é que eu vou também treinar? O meu olhar. Se o meu olhar ele não é vivo, não transmite energia, a minha audiência não vai se conectar à minha mensagem. O olhar faz o seguidor não, o ouvinte prestar atenção, faz o ouvinte entender a mensagem, a parte mais importante do seu texto. E além disso, o gesto também, ele precisa ser utilizado de uma maneira natural, de uma maneira suave e conectada ao que está sendo falado. Se eu faço gesto repetitivo, ele vira um ruído. E aí, ao invés da sua mensagem se destacar, o que vai chamar mais atenção é o gesto. Vamos ver na prática isso agora. Primeiro, a gente vai treinar essa questão da ênfase nas palavras amarelas. E aí eu quero que você treine aí também. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Perceberam? Eu falei o melhor, mais forte, falei mais devagar e eu mudei o tom. O melhor, melhor. Quando eu faço isso, eu destaco
essa palavra. Agora vamos para a segunda frase. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Alavancar o seu negócio. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Agora a gente vai trabalhar o olhar. Toda vez que você quiser destacar uma palavra, você vai elevar a sobrancelha. E se for uma pergunta, você vai contrair. Ou uma reflexão, você contrai. Vamos tentar? A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Perceberam a diferença? Perceberam como o olhar, ele destaca também a palavra importante? Como é que eu acrescento o gesto? O gesto, ele é um marcador visual para sua audiência. Tem que ser natural, não pode ser abrupto e também tem que ser conectado à voz. Existem vários tipos de gestos. Tem um gesto que é marcador, você marca a ênfase com movimentos assim, por exemplo. Tem um gesto que simboliza a palavra alavancar. Alavancar. Com a mão eu consigo mostrar à minha audiência a ideia da palavra. E aí eu quero mostrar para vocês agora na prática. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Perceberam que eu fiz melhor? Eu poderia fazer a sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. E isso tem que ser natural. Geralmente você já tem um gesto que é próprio seu, você só precisa avaliar para ver se ele destaca essa palavra importante. Agora que eu já falei como é que você destaca com a voz, com o olhar e com o gesto, eu quero mostrar como o tom da voz dá a intenção da sua mensagem. Digamos que eu quero passar energia, animação. O que é que eu preciso fazer na minha voz? Eu acelero, falo mais rápido, o tom ele aumenta, fica um pouco mais agudo para que o outro sinta essa energia. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Aumentei o tom, falei mais rápido. Leilane, eu quero passar autoridade, firmeza, segurança. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar num tom mais grave, eu vou falar com maior precisão articulatória. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Digamos que você quer inspirar, fazer o outro refletir. E quando eu falo reflexão, a gente não falou sobre isso aqui, mas eu quero só pontuar. Quando a gente fala em reflexão, eu penso em silêncio, na pausa. A pausa é importantíssima se eu quero transmitir um texto, uma ideia que faça o outro refletir. Então, eu vou acrescentar mais pausas na minha frase. Eu vou falar mais devagar. Eu vou começar no grave, mas eu posso jogar a voz no agudo. Eu posso terminar a frase com a voz mais baixa. Porque quando eu faço isso, eu destaco o que vem depois. A sua comunicação é a melhor ferramenta para alavancar o seu negócio. Perceba a diferença só com a mudança do tom e da velocidade de fala e da pausa também. Falamos sobre conexão, clareza de mensagem e como envelopar essa mensagem com a comunicação envolvente. Agora eu quero terminar dizendo a você que a comunicação memorável faz com que você deixe
a sua marca no mundo, faz de você referência. E assim como o lápis que precisa ser apontado para deixar sua marca no papel, você precisa treinar a sua comunicação, se ouvir, analisar a sua voz, o seu gesto, o seu olhar, o que é que pode ser melhorado. Isso vai te ajudar a potencializar o seu resultado, não somente ao falar em público, mas em qualquer situação comunicativa. E se você quer acelerar esse processo, eu quero te oferecer aqui essa oportunidade através do curso gravado Comunicação Memorável, onde você aprende a estruturar uma palestra a partir de uma ideia e também trabalhar a sua comunicação, ter clareza ao apresentar a sua mensagem. Esse é um curso muito bom. As aulas são curtas, com conteúdo prático, e você consegue transformar completamente a sua comunicação com ele. Agora, se você quer um treinamento individual comigo, tem o Potencialize a Sua Voz, onde você também tem aulas gravadas, mas tem a oportunidade de treinar comigo 4 sessões a sua comunicação. Eu vou avaliar o que você pode aprimorar na sua comunicação, expressividade, linguagem corporal, na voz, e a gente vai desenvolver isso durante as sessões. Quero finalizar agradecendo o convite e também dizendo a vocês que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida nas minhas mídias sociais.